De volta com o nosso programa Tudo Posso, vamos falar de saúde. Considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde, a acne acomete milhões de pessoas entre 13 e 18 anos, quase 80% da população jovem brasileira. Autoestima baixa e extrema timidez são alguns dos sintomas psicológicos causados pelos cravos e espinhas. Mas apesar de ser um mal bastante conhecido, há diversos mitos e equívocos envolvendo o tema. E no programa de hoje nós estamos recebendo a dermatologista, a doutora Calu Franco. Tudo bem, doutora? Oi, tudo bem, Mariana? Acne realmente é uma coisa que incomoda as pessoas, né? Incomoda, deixa os adolescentes desesperados, as mulheres mais velhas que estão também tentando engravidar, quando suspendem o anticoncepcional, também ficam desesperadas. É uma grande procura. Qual a idade do adolescente que começa a ter acne? A puberdade é o início da puberdade. Depende muito da criança, quando que ela vai começar a entrar nesse ciclo de puberdade. Tem pessoas que entram um pouquinho mais precoce, próximo de uns 10 anos de idade, que a gente já começa a ver. Muitas pessoas já me questionaram, mas o bebê recém-nascido tem acne. Como assim? Né? Na verdade, não é que ele tem acne, ele está relacionado ao hormônio materno que passou da mãe. Então, nesses primeiros 3 meses, ele pode ter uma ou outra lesão. Mas eu nunca vi bebezinho com acne, exatamente. né? A mãe fica desesperada, fala, meu filho já nasceu com espinha, como é que Imagina como vai ser quando eu tiver 15 anos, exatamente. Né? E por que uma pessoa tem muita espinha, acne, e outras têm pouco? Genética. Genética? Genética. Já dizia um professor bem velhinho meu da faculdade que ele fala, genética é para quem pode, não é para quem quer. Do mesmo jeito que tem umas pessoas que têm diabetes, o outro tem pressão alta, você tem uma tendência a ter acne. O grau dessa acne, aí vai depender. Aí a gente tem que investigar para ver qual que é a doença de base, qual que é a alteração de base dessa pessoa, para ver como a gente vai tratar. Sempre tem uma doença por trás? Não sempre, mas esses quadros, às vezes, que são muito persistentes, que são muito duradouros, a gente tem descoberto agora na medicina, os artigos mais recentes, que acontece? Muitos desses pacientes, eles têm uma sensibilidade ao açúcar do sangue. Então, é meio como se ele fosse a história do diabético, que você come o açúcar, aí você libera a insulina, porque o açúcar no sangue é muito tóxico, então o organismo tenta tirar esse açúcar e guardar na célula. Para fazer isso, ele usa a insulina. Então, toda vez que você usar alimentos de absorção rápida, farinha branca, pão, macarrão, batata, doce, você pode ter essa resistência à insulina e causa um estado inflamatório no organismo. Entendi. E a acne é considerada uma doença inflamatória. Entendi. Então, está muito associado. Isso, muito então... bom saber. Bom, a gente tem vários aqui produtos, alimentos, tem até uma base, canela, aspirina, anticoncepcional e tem mitos e verdades com relação à acne. Vamos começar? Vamos. Por onde você quer começar? Eu acho que o mais polêmico é o chocolate. Chocolate, né? Então temos aqui o chocolate. Chocolate dá espinha? Dá. Dá. Não é a culpa do chocolate. Engajando um pouquinho no que eu acabei de te explicar, na verdade, são todas aquelas coisas que vão fazer o açúcar do organismo subir muito mais rápido, criando esse estado inflamatório geral no organismo e estimulando realmente a acne. Eu acho que o chocolate passou a ser o grande vilão porque ele realmente faz um pico de açúcar muito rápido pela absorção. Então, as pessoas começaram a perceber, a relacionar um pouco mais. Entendi. Mas hoje, com essa consciência daquele alimento que não faz o pico de insulina, de usar mais produtos integrais, que não vão ter essa absorção tão rápida, a gente começou a perceber que outros alimentos também estão relacionados, entendeu? Até o diet? O diet sem açúcar, não necessariamente, porque ele não vai fazer esse pico de insulina, entendeu? Então a pessoa está livre, né? Se optar pelo cacau, com 99% cacau, aqueles mais escuros, eu acho que a gente está falando de espinha e acne. Tem diferença? Espinha e acne é a mesma coisa? Espinha é um nome popular que a gente usa para lesão de acne, que é um nome técnico. Ah, entendi. Porque eu tava falando, eu falei assim, será que tem alguma diferença entre espinha e acne? Mas é bom perguntar, porque quando a gente começa a fazer faculdade de medicina, a gente aprende tanto nome novo que no dia a dia são coisas diferentes. Por exemplo, o cravo, o popular cravo, nome técnico é comedão.
Comedão? Horroroso, né? Então, e aí aquele cravo pretinho a gente chama de comedão aberto e aquele cravo que parece um milhozinho de comedão fechado. Mas é o cravo. Bom, leite. Por que a gente trouxe leite aqui? O leite é muito polêmico. Hoje em dia não tem nenhum estudo científico ainda com uma comprovação, um embasamento assim de estudamos, pesquisamos em tantas pessoas e chegamos a alguma conclusão. Mas a grande suspeita do leite, que dele poder ser o vilão, é porque vem o hormônio dos animais também, então pode acabar estimulando. E tem gente que tem aquela sensibilidade à lactose. Sei. Então, a sensibilidade à lactose para um paciente que é sensível, tá, vai causar esse estado inflamatório também no organismo, estimulando a acne, que é uma doença inflamatória. Água é extremamente positiva, né? Sempre. Sempre. Tomar água é parte de um tratamento? Sempre é a parte de um tratamento. Ainda mais porque eu preciso manter a camada superficial da pele íntegra para eu conseguir que essa bactéria não entre com tanta facilidade, não inflame tanto o meu poro. Então, eu posso hidratar uma pele com acne. As pessoas falam, não, mas a pele já é oleosa, mas eu vou nutrir essa pele para proteger essa pele, entendeu? E a hidratação de dentro para fora com a água é fundamental. E lavar o rosto com água quente? Então, a hora que você falou sempre, eu até gaguejei, eu falei mais ou menos. Quando a gente usa água muito quente, o que Principalmente vai nesse tempo que a gente está vivendo hoje, a gente né? quer morar no chuveiro quente. O que vai acontecer? A água quente, ela vai remover muito rápido a gordura da camada superficial. E no frio, as nossas glândulas estão mais apertadinhas, elas não estão produzindo tanta gordura. Então não dá tempo dela conseguir fazer essa hidratação. Então a gente vai acabar ressecando essa pele, sensibilizando essa pele, deixando ela mais aberta e mais propícia à entrada de bactéria, a uma alergia, a uma sensibilização, entendeu? Então como que você faz? Você lava o rosto na pia, de repente, e o corpo no chuveiro? Não lava o rosto no chuveiro? Não. Você pode até lavar o rosto no chuveiro. Mas contanto que a água esteja numa temperatura... Um pouco menos. Mas isso que eu falei serve para o corpo inteiro. Crianças alérgicas, que chegam, muita gente chega no consultório se coçando da cabeça aos pés. Ai, meu filho está com alergia, chorando. Não, na verdade, o que está acontecendo? A gente tirou toda a barreira de proteção dele e agora qualquer coisa irrita ele. Então, assim, o banho, ele tem que ser de água mais morna possível, não usar bucha, não usar esponja, sabão no corpo só em região de dobra, genital, pescoço. Não existe sabão em tronco, perna. Jura? Não. Eu passo sabão em tudo quando é lugar pra ficar bem cheirosa. Passa perfume daí. Não sabia que era assim, doutora. Não precisa. Não, porque resseca muito. Resseca, e principalmente criança, adulto também faz muita diferença. Idoso, principalmente, que já não tem a produção hormonal tão grande, entendeu? Então, Nossa, esse cuidado é uma boa dica para o inverno. A gente tem vinagre aqui, vinagre branco, e as pessoas usam para se livrar, né, da acne e da espinha. Como que funciona isso? O vinagre, no fundo, ele é o ácido acético. O que ele vai fazer? A bactéria não gosta de viver num meio ácido. Então, ele realmente vai matar essa bactéria. Mas eu não aconselho o uso em casa, porque vai depender muito da maneira como a pessoa conservou, se pode estar contaminado com outro tipo de bactéria. Então, esse não. Tá bom, então não usamos. Anticoncepcional é um vilão? Não, o anticoncepcional, na verdade, tem vários tipos de anticoncepcional. Na maioria das vezes, eu posso ter uma acne da menina na fase da adolescência relacionada a uma alteração hormonal. Eu preciso sempre investigar a acne de meninas adolescentes, se ela está relacionada a um ovário policístico, alguma doença. Então, acompanhar com um dermatologista, um ginecologista é fundamental. E muitas vezes o anticoncepcional, ele regula o ciclo e resolve. Entendi. Bom, a gente tem aspirina aqui também. Já me perguntaram, doutora, posso fazer um curativinho com aspirina e um band-aid? Na verdade, a aspirina é o ácido acetil salicílico, que é um dos maiores aliados que a gente tem no consultório para o tratamento de acne. Então, assim, no consultório, a gente pode indicar um peeling de ácido acetil salicílico. Eu posso ter esse ácido num sabonete bem adstringente. Não na aspirina, Na aspirina, não, porque é a mesma coisa do vinagre. Eu não sei qual concentração, eu não sei quanto tempo a pessoa vai deixar, então você pode se machucar. Não. Então, às vezes resolve até por isso que você estava falando, mas não é que
a gente tenha que usar, Não, né? isso. O sabonete é o sabonete que a gente tem que usar mesmo, né? O sabonete pro rosto. Me fala um pouco dessa diferença de sabonete pro rosto e pro corpo. Na verdade, o sabonete para o rosto, normalmente, ele vai ser um sabonete com a concentração dos ativos um pouco menor, porque a nossa pele do rosto é um pouco mais sensível. E muitas vezes ele é um sabonete mais adstringente, dependendo do caso, num paciente de acneico que está com muita oleosidade. Entendeu? Então é essa a principal diferença. Bom, a gente tem uma base aqui que é importante, né? Essa base até para esconder. Exatamente. A acne, né? A camuflagem que a gente usa, às vezes, durante o processo de tratamento. Só que se você não optar por uma camuflagem para uma pele oleosa, se você não lembrar de tirar direitinho, entope todos esses poros. E aí vai piorar a sua acne. Ah, meu Deus, então tem que tomar cuidado. Canela. A canela, ela tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante, ela previne o envelhecimento celular, ela ajuda nessa anti-inflamação geral do organismo. Mas me perguntam, posso fazer uma máscara de canela para passar no rosto? Pode, considerando que essa canela vai estar esterilizadinha, está guardada de maneira adequada, pode, mas ela não vai ser uma grande salvação. Entendi. Bom, a gente tem um equipamento aqui. Como que funciona isso aqui? Eu acredito que seja essa luzinha aqui. Isso. O que é isso daqui? Agora a gente entra um pouquinho na parte dos tratamentos, né? A luz azul, ela sempre foi utilizada no consultório, porque a luz azul, ela mata a bactéria, ou seja, ela vai esterilizar essa pele, entendeu? Ajudando essa bactéria a não encontrar o poro e não inflamar esse poro. Agora, tem alguns aparelhos que são portáteis, que a gente consegue que o adolescente use em casa. Esse daqui é um deles. Eu até gosto muito porque eu tiro a mão do adolescente do rosto. Então... E esse aqui é só passar no rosto? Você coloca bem pontual, assim como você tá. E aí em cima da espinha? Em cima da espinha. E aí ele tem o ciclo dele. Tá, tem o ciclo que ele vai parar. Exatamente. É como se você fosse no consultório fazer, eu falaria pra você, você tem que ficar tanto tempo sobre o aparelho. Aqui, como seria uma coisa portátil, ele tem a segurança direitinho dele, então ele já calcula esse tempo. Entendi. E esse daqui seria a mesma coisa? É a mesma coisa, mas é um paciente onde tem... Mais acne. Mais acne, exatamente. Será Peraí. que tá pegando? Não pode ser. Mas isso aqui também fica azul, igualzinho, porque o tratamento, na verdade, é o LED azul, entendeu? Entendi. Então, mas ele vai ter que ser sempre tratado num consultório, pesquisando uma doença de base. A gente tem que também tratar, muitas vezes, com algumas coisas via oral, alguns medicamentos via oral, algumas coisas tópicas, creme, tem que adequar direitinho tudo isso. Inclusive, adequar a dieta da pessoa. Então, a pessoa que tem espinha e tem muita espinha vai ter que adequar a dieta, você vai ter que ver se ela tem alguma doença, de repente imunidade baixa, alguma coisa assim. Isso, alguma alteração hormonal, por exemplo. E vai passar alguma coisa, algum creme, alguma coisa para ir aquilo ir. Exatamente. As indo. medicações tópicas pra gente ajudam bastante. Entendi. Bom, doutor, tem alguma coisa que eu não perguntei? Eu acho que não. Eu acho que só se alguém tiver alguma dúvida de tratamento, alguma coisa assim. Esse daqui é a fronha, né? A fronha que ajuda, é isso? E todo mundo pergunta, existe alguma fronha que resolva o travesseiro sem bactéria, o edredom sem bactéria? Na verdade, quanto mais estéril for seu ambiente, melhor você vai conseguir tratar a sua pele realmente. Se você tem uma fronha cheia de ácaro, uma fronha muito contaminada, com certeza você vai contaminar mais. E tem alguns tecidos que eles têm cobre e esse cobre não deixa essa bactéria proliferar tanto. Quais são esses tecidos? Esse esse daqui? Esse depende. Ele pode colocar o cobre, depende da marca, do laboratório, de qualquer lugar, entendeu? Pode ter um cetim com cobre ou não. Na verdade, a tecnologia de alguns laboratórios que tem. É fácil encontrar esse tipo de fronha? Eu acho que em alguns lugares. A gente encontra, na verdade, em algumas farmácias eu consigo que os pacientes comprem. Entendi. Bom, então já te demos todas as dicas, falamos dos mitos e verdades, explicamos o que é a acne, né? Que Sim. é a espinha no fundo. Desespero. É o desespero dos adolescentes, né? E das grávidas. E das grávidas. Muito obrigada, doutora. Obrigada Volte a você sempre. pelo convite.
E no próximo bloco, nós vamos fazer um filé à parmegiana. O chefe Paulo Carneiro já está com a gente, já está fazendo aí o filé e a gente vai explicar o passo a passo para você aprender a fazer esse alimento, essa comida tão gostosa. Já já.